Olá, alunos! Essa aqui é a terceira parte sobre a Guerra Fria, em que nós abordaremos um dos principais conflitos da Guerra Fria. Lembrando que nós já abordamos então os antecedentes da Guerra Fria e abordamos as características da Guerra Fria. Essa terceira parte, então, ela é especificamente sobre o conflito que ocorreu na Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que gerou a Guerra da Coreia. Existem outros conflitos também, mas por conta do tempo farei apenas essa primeira explicação. E aí depois nós temos o fim da Guerra Fria, que é a parte 4, encerrando então o conteúdo que temos da Guerra Fria. E aí depois nós temos uma pequena parte ainda sobre o pós-Guerra Fria, principalmente sobre o contexto que vai gerar a partir de 2001, com o atentado do 11 de setembro. Antes de começar o conteúdo, é importante lembrar alguns pontos principais da Guerra Fria. O primeiro ponto mais importante é que a Guerra Fria era marcada por uma disputa entre duas superpotências. De um lado, os Estados Unidos, que representa as ideias do capitalismo, ou seja, uma ideia de concepção de livre iniciativa privada, as liberdades individuais são colocadas, a meritocracia é uma forma predominante nesse tipo de governo, nesse tipo de economia, e tem uma questão de desigualdade social, que é aceitável dentro do capitalismo. E do outro lado, nós temos a União Soviética, que representa os socialistas, em que consistiam na ideia de estatização dos meios de produção, defendiam também a diminuição das desigualdades sociais e eram marcados por estados autoritários ou totalitários. Para nos ajudar a lembrar de outras características, esse mapa mental ele é bem sintético. Lembrar da importância que há, então, de uma corrida espacial, uma corrida nuclear e uma corrida armamentista por conta dessa disputa ideológica que ocorre na Guerra Fria, em que temos então uma disputa econômica também, né, com o plano Marshall do lado capitalista, que ajuda os países europeus destruídos pela Segunda Guerra Mundial a se recuperarem economicamente, com 1,4 bilhões de dólares. E do outro lado nós temos as alianças como a Comecon, por exemplo, que seria a integração econômica dos países socialistas, e até a Comiform, que seria a união dos principais partidos comunistas europeus. Também a defesa militar, como a OTAN, do lado dos Estados Unidos, que seria então uma aliança militar do eixo capitalista, contra o Pacto de Varsóvia, que seria uma aliança militar do bloco socialista. E além disso, as demais formas de disputas, né, como o desenvolvimento de satélites e também a tentativa de conquistar o espaço, era uma dessas formas. A corrida nuclear, que era mais impactante e vai levar muito desses conflitos que nós veremos, tem a ver então com a criação de maiores e melhores armas nucleares, né? Com a corrida então do desenvolvimento de mísseis nucleares. E a corrida armamentista, que está associada a essa nuclear, tem a ver então com investimento tecnológico e econômico em armas e apoios indiretos em conflitos, ditaduras na América Latina, na África e na Ásia, que isso nós veremos um pouco na aula de hoje. Relembrando que a Guerra Fria ela tem uma divisão de 3 fases. Que a primeira fase é a fase mais intensa que teve, que ocorreu entre 45 até 62, tendo como último episódio a crise dos mísseis e também a construção do Muro de Berlim. Na segunda fase foi chamada de coexistência pacífica, em que, embora as duas superpotências concordaram em ao máximo terem uma conversa entre um e o outro, evitando uma guerra nuclear, houve conflitos regionais extremamente marcantes. E a terceira fase, que é a fase da estagnação da União Soviética, ela vai ter então diversos problemas, entre os quais vai levar ao seu processo de reforma
e também de desintegração da União Soviética. Alguns desses que eu citei, nós já falamos em aula, né? Aliás, o Muro de Berlim já falamos, OTAN já falamos e Pacto de Varsóvia também já falamos. Na aula de hoje, vocês vão ver, então, a Guerra da Coreia, que é um dos principais conflitos que ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial e quase chegou a ter uma guerra nuclear. Então é esse que vocês vão ver agora. Outros dois conflitos muito importantes, mas eu não vou conseguir abordar nesse vídeo, mas eu tenho outros para vocês, é a crise dos mísseis, que foi uma tensão que ocorreu entre Estados Unidos e União Soviética por conta de mísseis soviéticos em Cuba, que é muito próximo aos Estados Unidos. E o terceiro, a Guerra do Vietnã. Esse outro conflito eu também não vou conseguir falar. Eles não são os que mais caem atualmente. O que mais cai atualmente nos vestibulares e concursos é a Guerra da Coreia, pois ela tem vários assuntos atuais hoje em dia. E lembrando, né, que o conteúdo sobre a desintegração ele será no nosso quarto vídeo, né, nossa parte 4. Os demais conflitos aqui, rapidamente, eu posso citar, como a Guerra de Suez, Guerra de 6 Dias, Guerra do Yom Kippur e Guerra do Afeganistão, ocorreram no Oriente Médio, tendo aqui nesses três casos, primeiros, a disputa de Israel com os países árabes. Já a Guerra do Afeganistão, ele será uma versão do Vietnã soviético. Afinal, tanto o Vietnã como o Afeganistão, os países que eram a superpotência perdem a guerra. No caso aqui, Guerra do Vietnã, Estados Unidos perde a guerra contra o Vietnã do Norte, enquanto a União Soviética perde a guerra do Afeganistão contra o grupo Talibã, que era financiado pelos Estados Unidos. E essas duas aqui eu não vou conseguir abordar nesse momento, né? E aqui nós temos a Revolução Nicaragüense, que é uma revolução que aconteceu na América Central, que eu falarei bem rápido sobre algum desses pontos quando eu abordar a crise dos mísseis, para falar sobre como que os Estados Unidos participavam na América, e a Guerra de Independência de Angola e Moçambique, que é o único conflito que temos na África. Ele é um assunto relacionado a uma guerra civil que ocorre por conta de disputa entre capitalistas e socialistas. Então, como explicado, nós falaremos então somente da Guerra da Coreia nesse vídeo, que ocorreu entre 50 e 53, e esses dois outros assuntos, Guerra do Vietnã e a crise dos mísseis, ficam para outro vídeo, para caso você tiver interesse. Então vamos para a Península Coreana, que fica na região asiática. Aqui está a chamada Península Coreana, marcada aqui a Coreia do Sul, e mais ao norte aqui a Coreia do Norte. Mais acima deles temos a China. Conforme nós vimos aqui, isso é China e Coreia. Para entendermos as guerras da Coreia e do Vietnã, nós vamos dividir elas em três partes. A primeira parte será os antecedentes, ou seja, os momentos anteriores à guerra. A segunda parte será como ocorreu a guerra, destacando então quem começou, como ficou a guerra e até a parte final dela. E a terceira parte será sobre as consequências, pegando como que acaba a guerra e tendo então quais seriam os impactos delas até o mundo de hoje. Começando com a Guerra da Coreia, os antecedentes, temos o domínio japonês na Península Coreana durante a Era Meiji. Essa Era Meiji é marcada pelas transformações e modernizações do Japão, que vão levar então ao processo de imperialismo japonês, que fará então que o Japão domina essa região coreana e assim como outras regiões também asiáticas. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, os países vencedores vão pegar os seus territórios. Com isso, a Península Coreana será dividida entre as duas superpotências,
na Conferência de Potsdam, em que terá o paralelo 38 graus norte, que está destacado aqui nessa parte mais vermelha, como ponto de divisão, como limite então entre o que é Coreia do Sul e o que é Coreia do Norte. O que está acima do paralelo 38 graus norte fica então a Coreia do Norte, que é comunista, e a parte da Coreia do Sul, que fica mais ao sul, que tem a capital Seul, será capitalista. Os líderes serão então colocados na Coreia do Norte, o Kim Il-sung, que é avô do Kim Jong-un, e do lado da Coreia do Sul será o Syngman Rhee. É através dessa divisão ideológica e territorial que teremos o início do conflito entre as Coreias, que permanece até hoje. Isso acontece porque, mesmo com a divisão e antagonismo ideológico entre as Coreias, havia um sonho entre as Coreias do Norte e do Sul de unificação, ou seja, de voltá-la a torná-la uma só. O problema era saber com qual ideologia seria então unificada as Coreias. Seria com a ideologia capitalista ou seria com a ideologia comunista? Evidente, nenhum dos dois lados queria ceder. Então, com essa disputa ideológica, o sonho pela unificação se tornará complicado e também adiado. O início da guerra começa com a invasão norte-coreana na Coreia do Sul em junho de 1950. Isso acontece por conta de dois fatores que vão contribuir. Tudo aliado com a ideia de unificação. Mas quais são os motivos que levaram a essa invasão norte-coreana em junho de 1950? Por que não foi antes? Bom, os motivos estão relacionados, primeiro, com a Revolução Popular na China, que ocorre em 1949. E essa Revolução Popular na China, que coloca Mao Tse-tung no poder, coloca também o socialismo na China. E lembrando que a China é um país fronteiras com a Coreia do Norte. E o segundo motivo é relacionado à crise econômica que tem a Coreia do Sul, dando uma certa ideia de possível enfraquecimento e vulnerabilidade da Coreia do Sul. Dessa forma, a Coreia do Norte invade então a Coreia do Sul. Essa invasão não vai agradar aos Estados Unidos e passa então a financiar a guerra ao lado de sua aliada, a Coreia do Sul. Da mesma forma, também faz uma pressão no Conselho de Segurança da ONU. Lembrando que o Conselho de Segurança ele é organizado pelos principais países que venceram a guerra, tendo os Estados Unidos, França e Inglaterra, a União Soviética e incluído também a China. Nesse caso, o Conselho de Segurança da ONU, com a maioria das pessoas relacionadas aos países capitalistas, então vão condenar a invasão norte-coreana e vão organizar então uma contra-resposta formada por tropas na Coreia do Sul e de outros países, como por exemplo da França, Grã-Bretanha, África do Sul, Bélgica, Canadá, Colômbia, Etiópia, Grécia, Nova Zelândia, Austrália, Holanda, Filipinas, Tailândia e Turquia. E tendo, logicamente, a participação norte-americana, que era a maior parte desse exército. Com a ajuda da ONU, os exércitos sul-coreano e norte-americano estavam vencendo a guerra. Dominando quase toda a Coreia do Norte. Tendo, nesse momento decisivo, o alcance do domínio dessa tropa até a fronteira entre a Coreia do Norte e a China, próximo ao rio Yalu. Se observarmos aqui na imagem, temos aqui a Coreia do Norte, aqui embaixo, e aqui acima do rio Yalu, a China. Quando as tropas da ONU
formada por sul-coreanos e norte-americanos, sua maioria, chegaram nessa proximidade com o rio Yalu, a China, que tinha se tornado comunista um ano anterior, fica com receio de que a invasão americana ultrapassasse as fronteiras da Coreia do Norte e chegasse até a China para derrubar o governo chinês. Nessa ocasião, o governo chinês, liderado por Mao Tse-tung, ordena então uma contraofensiva, com a intenção de evitar uma possível invasão americana na região. Dessa forma, a China então ela participa diretamente da guerra. Então reparem que ao invés da participação da União Soviética, houve então a participação chinesa na guerra. E quando a China participa da guerra, muda os rumos dela. Agora nós começamos a terceira parte, em que vamos discutir o final dessa guerra e quais foram as consequências para os países envolvidos. Com o envolvimento dos Estados Unidos do lado da Coreia do Sul e a China do lado da Coreia do Norte, a guerra se estendeu por 3 anos. E após 3 anos de conflito, sem uma possibilidade de identificar um lado vencedor, levando a 4 milhões de mortos, ocorreu a assinatura do armistício de Panmunjom, que ocorre isso em 1953, no mês de junho. Esse armistício, ele quer dizer que suspende o combate entre os países, ou seja, ele não acaba com a guerra, ele não declara um vencedor e um perdedor. Dessa forma, os dois países ainda estão em tensão militar até hoje, com medo, um receio de uma invasão de um país a outro. E também cria uma zona desmilitarizada na fronteira entre os países, que seria uma zona pacífica em que pudesse ocorrer algumas pessoas para conversar caso houvesse necessidade. Mas eram áreas que eram protegidas no seu término dessa zona descentralizada para tentar evitar então uma invasão de um país ou outro. E com o armistício, o Ri, que era o líder da Coreia do Sul, ele torna-se o presidente vitalício, ou seja, ele vai comandar o governo até a sua morte. E o Kim Il-sung, ele vai permanecer como líder da Coreia do Norte, tendo uma ditadura comunista. Continuando com as consequências, a Coreia do Sul, após a guerra, ele terá vários golpes militares, problemas governamentais, mas a Coreia terá um crescimento econômico que fará então ser um país chamado de plataforma de exportação, pois será um país voltado a atender às necessidades básicas do mercado mundial e começará então a exportar os seus produtos. Dessa forma, os serviços, os produtos chegam ao seu país e depois eles retomam aos países de origem, não ficando, portanto, nesses países. O crescimento da Coreia do Sul e de outros países asiáticos levará até ao apelido de tigre asiático, pela sua questão da ferocidade de crescimento econômico que terá o país. E o desenvolvimento da capital sul-coreana, Seul, é brilhante, é enorme. E aqui nós temos uma imagem muito bonita, uma imagem noturna, dessa capital sul-coreana. E no caso da Coreia do Norte, ele não terá o mesmo crescimento econômico. E recentemente, por conta de muitas questões particulares, a Coreia do Norte começa uma corrida armamentista nuclear que nós vimos até recentemente, quando aí havia aquele perigo de uma ameaça nuclear por conta do desenvolvimento de um míssil intercontinental que a Coreia do Norte queria desenvolver a todo custo. E aí havia as ameaças dos Estados Unidos que se a Coreia do Norte insistisse nesse desenvolvimento dessa arma nuclear, que eles teriam então uma invasão ao país. E na verdade nós vimos que a Coreia do Norte conseguiu desenvolver essa arma nuclear e aí o discurso americano ele muda, propondo até uma paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.
Esse encontro foi realizado no dia 26 de abril de 2018, que marcou na história com a passagem dos líderes, o presidente sul-coreano Moon e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que vão atravessar da zona desmilitarizada para o lado norte-coreano. E uma coisa curiosa é que nesse encontro, enquanto os líderes estavam fazendo seu aperto de mão na fronteira entre os países na zona desmilitarizada, o presidente sul-coreano perguntou ao líder quando ele poderia visitar a Coreia do Norte. Isso não estava no roteiro que eles tinham planejado. E o Kim, então, ele pediu que Moon conhecesse naquele momento o lado norte-coreano. E os dois cruzaram a linha, a fronteira que marcava os dois países de mãos dadas. Nessa reunião foi discutido sobre a forma de desnuclearização da Coreia do Norte, que naquele momento estava muito acreditando que teríamos paz mundial. Tanto é que a frase do Kim Jong-un, ela simbolizou essa esperança. Ele disse assim: uma nova história começa agora, no ponto inicial da história e na era da paz. Porém, depois a Coreia do Norte ainda desenvolveu novas armas nucleares e não parou ainda o seu projeto de nuclearização. Dessa forma, Estados Unidos e Coreia do Sul acabam então não querendo mais realizar reuniões com a Coreia do Norte. E o presidente norte-americano, o Donald Trump, que tinha uma relação nada amigável com Kim Jong-un, também vai se encontrar com ele. Isso vai ocorrer no dia 12 de junho de 2018. Que foi realizado em Singapura, na região asiática, e o Trump foi o primeiro líder americano que conheceu pessoalmente um líder norte-coreano. Houve também outros encontros, como no dia 28 de fevereiro de 2019, no Vietnã, e o terceiro encontro que foi propriamente na Coreia do Norte. Mas houve uma chance de que não houvesse esse acordo, uma vez que depois de 2018, depois de junho, lá em agosto, a Coreia do Norte ainda desenvolveu armas e o Trump chegou até cancelar as reuniões que teria com a Coreia do Norte. Mas o Trump voltou atrás e fez novas reuniões, mas, sinceramente, não há uma esperança ainda de termos uma paz realmente. E lembrando que houve muita discussão sobre o paradeiro de Kim Jong-un por conta de sua não participação, não seu aparecimento ao público durante esses meses. E aí muitos começaram a dizer até que ele poderia ter morrido por conta de uma cirurgia que ele teria feito. Mas, até agora, sabemos que ele está vivo. Para encerrar esse assunto dos conflitos entre as Coreias, tem um mapa mental com resumo das informações que temos relacionados a esse momento, que ainda temos muitas coisas a discutir e dificilmente ela se esgotará. E esse assunto foi muito cobrado nos vestibulares. De uma forma bem sintética, nós temos aqui um resumo dos conflitos da Guerra da Coreia, que nós abordamos agora, e fazer um comparativo com a Guerra do Vietnã, que não é um assunto que eu tratei agora, mas vocês verem como eles são bem parecidos. Ambos os países eles foram divididos, então, através de um paralelo, como aqui a Coreia 38 graus norte, e o Vietnã foi dividido pelo paralelo 17. Tanto a Coreia do Norte como o Vietnã do Norte era socialista. Já a Coreia do Sul e o Vietnã do Sul, capitalistas. Durante a Guerra da Coreia, que começa quando a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul, os Estados Unidos entra na guerra, e por isso que eu tenho aqui as numerações, se vocês separarem. Primeiro, Coreia do Norte e Coreia do Sul, pois eles iniciaram a guerra. E segundo está os Estados Unidos, pois ele entrou assim que a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, dominando toda a península. E aí os Estados Unidos entra na guerra, consegue recuperar o território, chega na fronteira entre Coreia do Norte e China, e aí nesse momento que a China entra na guerra, e por isso que a China está com o número 3 aqui. Enfim, e na ocasião da Guerra do Vietnã, o Vietnã do Norte também invade o Vietnã do Sul, com o objetivo de reunificação, e aí depois
o Vietnã acaba então tentando se resistir contra o ataque do Vietnã do Norte, e os Estados Unidos entra em 1965. Né? Então aqui só teve praticamente o primeiro, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, e segundo, os Estados Unidos. A União Soviética não participa da guerra diretamente, mas ela ajuda financeiramente e militarmente na região. E aqui a Guerra da Coreia, temos aqui uma frase sobre o conflito, dizendo que esse conflito que é pouco conhecido, mas teve notável impacto mundial e foi o epicentro de um colossal confronto entre um mundo capitalista e socialista. E o Mundo Estranho classificou essa guerra como o primeiro esboço do fim do mundo, em que essa batalha quase levou a uma terceira guerra mundial e uma guerra nuclear também. Enfim, vocês tiveram então os principais conflitos, destacado aqui a Guerra da Coreia, que é um assunto muito atual. Também temos os outros vídeos sobre a crise dos mísseis e a Guerra do Vietnã. E temos a parte 4 da Guerra Fria, que é o fim da Guerra Fria. E eu espero que vocês assistam a próxima aula e vejam esse assunto muito importante de Guerra Fria.